Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Rota em 9, estudando o livro de Daniel, contextualizando o livro de Daniel, viajando pelo livro de Daniel. Sabe aonde nós estamos chegando? Na Cova dos Leões. A famosa história. Tem duas histórias famosas no livro de Daniel: a fornalha de fogo, né? E a cova dos leões. São as mais conhecidas, vamos dizer assim. E nós estamos aqui chegando perto da cova dos leões, porque agora o rei Dário é colocado numa situação em que ele não pode voltar atrás. Ele já havia feito um decreto, uma lei dos medos e dos persas que não pode se revogar. Ele havia passado o dia inteiro já angustiado, pensando em como livrar Daniel, mas o capítulo 6, aqui a partir do versículo de número 15, vai dizer que à noite, no fim da noite, chegaram os altos funcionários do rei Dário e ali então colocaram ele numa situação muito complicada, né? Cobraram dele próprio a sua própria lei, que ele estivesse cumprindo a sua própria lei. E ele não viu outra saída, a não ser mandar prender Daniel e estar levando ele, lançando Daniel na cova dos leões. Que situação complicada. E aí, então, o rei Dário fala uma única frase para Daniel. Está no capítulo 6, versículo 16. Daniel, que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Muito bem. Aqui nós vemos duas coisas, duas pessoas. Uma angustiada para o lado de fora da cova dos leões e outro tranquilo lá para dentro da cova dos leões. Será que ele estava tranquilo? Não sei. Mas ele não estava angustiado como aqui o rei Dário. A Bíblia não fala até aqui como estava Daniel. Se Daniel estivesse desesperado, a Bíblia falaria. Mas ela não toca neste assunto. Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Agora, só há uma saída para Daniel, mas também para o rei Dário: a fé em Deus. O rei Dário não conhecia Deus como Daniel o conhecia, mas ele gostava muito de Daniel e sabia que era um homem probo, um homem de caráter, um homem fiel e um homem capaz e responsável. Já vimos isso lá atrás. Mas mais do que isso, o rei Dário sabia que ele estava sendo injusto com um homem, com Daniel. E ele então clama pela fé de Daniel em Deus para livrar. Que a fé que Deus, que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Muitas vezes, irmãos, e muitas, e não são poucas, eu e você somos colocados em situações não tão perigosas como de Daniel, numa cova dos leões, mas somos colocados em situações em que só a fé em Deus pode nos livrar. E pode ter certeza que ficam muito mais angustiados aqueles que não conhecem Deus do que nós nestas situações. A fé em Deus. Mas olha, veja, a quem você serve fielmente. Meu irmão, se nós servimos Deus com fidelidade, com fé, Deus é um Deus que honra. Deus é um Deus que realmente fecha a boca dos leões. É um Deus que ele segura o poder do fogo. Ele é um Deus que faz com que aquilo que é impossível possa vir a acontecer. Mas tem que estar associado à nossa fé. A nossa fé fiel. Falar em fé fiel é algo redundante, porque fé já é fidelidade.
Mas olha, eu quero lembrar de você em Pedro. Quando Pedro, ele vê Jesus andando por sobre o mar, e ele diz assim: se é realmente o Senhor, me mande ir ter contigo e eu irei. Ali aconteceu o impossível. Mas o impossível só acontece, meus irmãos, no campo da fé. Então, Pedro andou por sobre as águas enquanto ele confiava em Deus. Meu irmão, na minha e na sua vida, bocas de leões serão fechadas se tivermos fé em Deus. A força do fogo será extinta se tivermos fé em Deus. Portanto, se você está passando alguma necessidade, alguma situação de muita aflição, confie em Deus. Ele há de honrar a tua fé. Deus te abençoe.